bom dia, meus queridos irmãos e adoradores. Aqui no capítulo 19 de Gênesis, eu vejo pintado, retratado um quadro que não é muito distante do que acontece hoje na nossa sociedade. Vemos aqui pessoas totalmente depravadas, afastadas de Deus, que não conhecem a Deus de maneira nenhuma. Nós vemos pessoas que conhecem a Deus, mas que estão adiando sua decisão, pessoas que estão brincando de servir a Deus. No capítulo anterior, o 18, nós vimos que os dois anjos eles vão adiante, né? E o Senhor fica conversando com Abraão. Mas os anjos passam adiante para ver a cidade de Sodoma e Gomorra de perto. E quando chegam lá, eles não veem um quadro diferente do que tem sido retratado, né? E os relatos são verdadeiros e terríveis. Nós vemos aqui, né, que no verso 5, e chamaram Ló e lhe disseram, isso, os moradores da cidade todos: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que possamos conhecê-los. Em outras traduções tem uma palavra mais reconhecida, né? Vocês vão entender o que eles queriam dizer com conhecê-los. Depois disso, Ló, sem nenhum comprometimento de proteger as suas filhas, as oferece no lugar dos estrangeiros. E ele diz assim, ó, meus irmãos, isso é no versículo 7, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque eles se acham sob a minha proteção, né, sob a proteção do meu teto. Então, Ló nem sabia que eram anjos. E ele, entendendo que eram estrangeiros, decidiu proteger os estrangeiros que ele nem conhecia e ofereceu as filhas no lugar dos estrangeiros. Porém, isso não foi necessário, porque aqueles estrangeiros eram anjos, cegaram aqueles homens de maneira que eles não puderam entrar na casa, e segue-se a história. E no verso 12 aí diz assim, ó, então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E Jó, agora ciente da mensagem, então no verso 14 ele diz, então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E ao amanhecer os anjos apressaram a Ló, né? Precisaram apressar a Ló para sair de casa. Então você vê a credibilidade que o próprio Ló, que foi criado com pessoas que serviam a Deus, que esteve boa parte da sua vida junto com Abraão, que era um servo de Deus, e aqui você vê que na sua própria casa Ló não tinha credibilidade. Segue aqui, né? Ao amanhecer, verso 15, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue sua mulher e as suas filhas, e que aqui se encontram, e saiam daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. E veja o 16, é gritante isso aqui, ó. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão. Foi necessário arrastar aquela família daquela cidade, porque eles estavam a ponto de perecer junto com a cidade, porque estavam tão apegados aos bens materiais e ao pecado que não conseguiam sair. Eu leio essa história pedindo a Deus que não permita que o meu coração esteja tão apegado às coisas desse mundo, que no momento de Jesus voltar, eu não esteja preparada, eu não esteja pronta. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E aqui os anjos precisaram dizer a eles que corressem, porque eles estavam fazendo tudo muito vagarosamente, como se a coisa não fosse acontecer. E é o que acontece também hoje. Muitas pessoas não creem na palavra de Deus, porque são apegados às coisas dessa terra, ou porque alguns servos de Deus não têm a credibilidade para falar, porque muitos têm deturpado o evangelho. E aqui segue, ó, assim, não, meu Senhor, pois eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e agradece a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte. Verso 20 em diante, você vê que Ló, ele ainda vai negociar para onde ele deve ir, e ele vai para uma cidade chamada Zoar. Os anjos concordam que ele vai para essa cidade para que o mal que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, a destruição, não os alcançasse. Ele ainda vai negociar para onde ir. Nossa. Apegados com o mundo, com as coisas materiais, acostumados com o pecado e praticantes do pecado. Isso você vê aqui adiante, na destruição de Sodoma e Gomorra, que foi tão sério que a mulher de Ló é um exemplo até hoje de pessoas que desistem de sua fé, né, que olham para trás. Verso 26, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a tristeza não termina aqui não. Quando finalmente estão salvos, as filhas de Ló embebedam o pai e cometem incesto. E desse incesto elas geram filhos que infelizmente são dos grandes inimigos do povo de Deus. Esses filhos gerados do incesto, de algo que Deus abomina,
eles geraram, né, foram pais de duas nações, grandes nações inimigas do povo de Deus, dos futuros israelitas. No caso, tem aqui a mais nova também, as filhas deram à luz, né? O primeiro o nome de Moabe e o segundo pai dos amonitas, os moabitas e os amonitas. Então, meu amigo, meu irmão, você vê que aquelas pessoas saíram da cidade ruim de Sodoma, porém o coração ainda estava lá. Que isso nos sirva de exemplo para que nós não venhamos a olhar para trás. A partir do momento que você decidiu estudar a Bíblia, seguir a Jesus, não olhe para trás. Siga adiante, abandone os pecados, esqueça o passado, porque a palavra de Deus diz que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar a partir do momento que eu me arrependo e começo a viver uma vida nova com Ele. Então, deixe lá no fundo do mar, esqueça a vida pecaminosa, não sinta saudade e não volte atrás. Peça a Jesus força, peça ao Espírito Santo que lhe ajude a seguir o bom caminho que você escolheu. Um ótimo dia e até amanhã.